Olá, turma. Meu nome é Hermes Jesuíno, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre gravitação. Galera, quando a gente fala sobre gravitação, é o que acontece no nosso cotidiano. Nós estamos sofrendo a força gravitacional do nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra puxa a gente sempre para o centro da Terra. E isso acontece, a Terra puxa a Lua. Por isso que a Lua fica girando em torno da Terra. E maior, o Sol puxa a Terra. Por isso que a Terra fica girando em torno do Sol. Tá ok, turma? Então, quanto maior for o objeto, maior vai ser a força gravitacional, maior vai ser a gravidade que esse objeto apresenta. Beleza? Então, o Sol vai ter uma gravidade muito grande, a Terra menor do que o Sol, mas consegue puxar a Lua. Tá ok? E consegue também puxar o nosso corpo. Por isso que a gente não consegue sair da Terra, tá? Os objetos caem, porque a Terra está puxando esses objetos para o centro dela. Então a gente vai estudar com um pouquinho mais de detalhe essa parte de gravitação. Então a gravitação, né, os objetos girando em torno do nosso sistema solar, que é o nosso Sol, a nossa estrela, eu tenho vários planetas girando. Então respeita algumas leis, que ficaram conhecidas como as leis de Kepler, tá ok? São 3 leis. Vamos dar uma olhadinha sobre elas? Então, turma, as leis de Kepler, que é conhecida como a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. O que é que fala essa lei? Em relação a um referencial, que é o nosso Sol, os planetas se movimentam descrevendo órbitas elípticas, tá? Onde o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, galerinha, a lei das órbitas quebrou, porque muita gente pensava que o planeta girava em órbita circular. Isso é falso, tá? Gira em órbita elíptica, com o Sol em um dos focos. Vamos ver uma figurinha, como seria essa órbita elíptica? Olha só, turma. Um exemplozinho aí de uma órbita elíptica, tá? Não é, tem aí, é achatado, né? Parece um ovo, tá? Então isso é uma órbita elíptica. E o Sol se encontra em um dos focos. Tá aqui o planetinha, ó, o pontinho vermelho, girando em torno do Sol. Então a gente observa que eu tenho 2 pontos que se destacam. O ponto mais distante do Sol, tá? Que é o ponto A, e o ponto mais próximo do Sol, que é o ponto P. Tá ok, turma? Então a gente observa aí, ó, que o ponto mais próximo do Sol, o ponto P, é denominado de periélio. É o ponto mais próximo do Sol. É quando o planeta apresenta maior velocidade. Tá ok, turma? E o ponto mais distante do Sol é o ponto A, nós chamamos de afélio. É quando o planeta apresenta a menor velocidade. Beleza, galera? Então, olha só, isso fica muito claro. O Sol não está puxando o planeta, o Sol está querendo puxar o planeta. Mas devido ao planeta possuir uma velocidade, ele consegue escapar, tá ok? Então, quanto mais próximo do Sol o planeta estiver, maior vai ser a força. Então, para o planeta conseguir escapar, ele precisa ter a maior velocidade. Já no ponto mais distante, que é o nosso afélio, a distância é maior, então a força é menor. Portanto, ele precisa de uma velocidade menor para continuar na órbita elíptica. Beleza, turma? Então, primeira lei de Kepler, lei das órbitas. O planeta gira em órbita elíptica. E tem 2 pontos importantes. Ponto mais próximo do Sol, que é chamado de periélio. E o ponto mais distante é chamado de afélio. Beleza, turma? Vamos ver a segunda lei de Kepler. A segunda lei de Kepler fala sobre a lei das áreas. Tá ok, turma? Então imagina o planeta girando aí na órbita elíptica. Esse planeta vai formar uma área
uma areazinha imaginária. Eu peguei 4 pontos, como a gente observa aí na figura, tá ok? E eu ligando o Sol até o planeta, tá? Que nós chamamos aí o vetor, né? O vetor posição. A gente observa 2 áreas. As áreas varridas pelo vetor posição de um planeta em relação ao centro do Sol são diretamente proporcionadas aos respectivos intervalos de tempo gastos. Então isso quer dizer o que, galera? A lei das áreas diz o quê? Se o intervalo de tempo T1 for igual ao intervalo de tempo T2, isso implica que as áreas serão iguais. Professor, isso é sempre, galera. A lei das áreas fala sobre isso, tá ok? A lei das áreas fala que se eu tenho intervalos de tempo iguais de um ponto A até um ponto B e o intervalo de tempo for igual do ponto C até o ponto D, as áreas serão iguais. Isso é a segunda lei de Kepler, lei das áreas. Beleza, turma? Vamos ver a terceira lei, que é conhecida como a lei dos períodos. Tá ok, galera? É onde aparece a primeira equaçãozinha, que as 2 primeiras foram teóricas, tá? A terceira lei de Kepler é chamada lei dos períodos. O que é período, hein, galera? Vamos relembrar sobre o movimento circular, hein, turma? Período quer dizer o quê? O tempo necessário para dar uma volta completa, tá ok? Então, quando eu falar lei dos períodos, eu estou me referindo ao tempo, ao intervalo de tempo para o objeto dar uma volta completa na sua órbita. Vamos lembrar? Qual o período do planeta Terra girando em torno do Sol? Quanto é? Quanto tempo a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol? 1 ano, 365 dias e 6 horas. Beleza, turma? Ficou claro? A gente arredonda, né, para 365 dias para a continha ficar mais fácil, tá ok? E guarda essas 6 horas, de 4 em 4 anos, nós aumentamos um dia, que é conhecido como ano bissexto. Beleza? Então, seguindo, a lei dos períodos, o quadrado do período de revolução, né, o quadrado do tempo para dar uma volta completa de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse, tá? Então, é isso que ele está falando, em outras palavras. O raio ao cubo, dividido pelo período ao quadrado, é igual a uma constante. Tá ok, galera? Isso é lei das órbitas. E essa constante ficou conhecida como a constante de Kepler. Tá ok? Esse Czinho, que é uma constante, ficou conhecido como a constante de Kepler. Então, a lei dos períodos, que é a terceira lei de Kepler, fala que o raio médio ao cubo dividido pelo período ao quadrado vai ser igual à constante de Kepler. Professor, isso vale para qualquer planeta? Sim, vale para qualquer planeta, viu, galera? Seguindo, turma, nós temos agora, vamos falar um pouquinho sobre a gravidade, a força que o Sol está atraindo a Terra. Se o Sol atrai a Terra, eu tenho que lembrar da terceira lei de Newton, turma, que nós já vimos. Se um objeto gera uma força sobre outro, esse objeto vai gerar a mesma força sobre o outro objeto, tá? É a terceira lei de Newton, tá ok? Ação e reação. Vamos falar um pouquinho sobre a lei da gravidade, a lei da gravitação universal de Newton. Então, nós temos aí 2 objetos de massa, M1 e M2, separados por uma distância d. Tá ok, turma? Separados por uma distância d. Então, esse objeto maior vai gerar uma força sobre o objeto menor, que nós chamamos de F2. O objeto que tem uma massa M2 vai gerar uma força sobre o objeto maior, M1. Tá ok, turma? E essa força, que é conhecida como a força gravitacional, ela é calculada dessa forma. É uma constante, que é o G, vezes o produto das massas dividido pela distância ao quadrado. Mas, professor, quem é esse G? Esse G é uma constante, tá, turma?
ficou conhecido como a constante gravitacional de Newton. E vale quanto, professor? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Professor, sempre esse mesmo valor? Sempre, galera. Turma, vamos interpretar um pouquinho essa equaçãozinha aí. Eu fiz aqui no quadro um resuminho sobre essa equação. Dá uma olhadinha aqui, galera. Olha só, no nosso quadro, a lei da gravitação, beleza? A lei da gravitação de Newton. Eu tenho dois objetos, aqui ó, M1 e M2. O objeto 1 e o objeto 2. O objeto 1 vai atrair o objeto 2. Você pode pensar, professor, aqui seria o Sol e o objeto 2 seria a Terra. Beleza. O Sol atrai a Terra. Turma, se o Sol atrai a Terra atrai o Sol. Essas forças, elas são iguais, professor? Sim, elas são iguais. Elas representam um par de ação e reação, galera. Beleza? Muito cuidado com isso. Não é porque o Sol tem uma massa maior do que a Terra que o Sol vai gerar uma força maior sobre a Terra. Isso é falso, turma. Tá ok? As forças são iguais. Mas, professor, por que o Sol não sai do lugar, hein? Só a Terra que sai do lugar. Porque o Sol é muito mais pesado. Tá ok? Beleza, turma? Então, ó, essa força, a equaçãozinha aqui, ó, que nós vimos, é a constante universal, né, da gravitação, produto das massas, dividido pela distância ao quadrado. A gente observa, turma, que essa força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Professor, o que quer dizer isso? Inversamente proporcional. Quer dizer que quanto maior a distância, menor a força. Beleza, turma? Maior a distância, menor a força. São grandezas inversamente proporcionais. Então, professor, como seria o gráficozinho? Ó? Seria assim, ó. A distância aumenta, a força diminui. Beleza, turma? A distância aumenta, a força diminui. E ao contrário, a distância diminui, a força aumenta. Beleza? São grandezas inversamente proporcionais. Então, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá ok, turma? Beleza? Vamos seguir e dar uma olhadinha aqui? Olha só. Outra coisa muito importante, quando a gente fala sobre gravitação, objetos girando em órbita ao redor de algum planeta, nós temos vários exemplos. A Lua girando em torno da Terra, o homem, né, criou vários satélites e esses satélites estão girando em torno da Terra. Esses satélites são muito importantes. O GPS, tá ok, turma? A telecomunicação, celular, transmissão de TV, esses satélites são muito importantes. E eles estão girando em torno da Terra, que a gente chama, né, satélites estacionários, que eles estão girando sempre na mesma trajetória. Eles não mudam a trajetória, tá ok? E esse satélite aí, ó, que tem a trajetória amarela, essa é uma trajetória muito importante. É a chamada de geoestacionária. É a trajetória que está sobre a linha do Equador. Ela tem o mesmo intervalo de tempo da Terra. Então esse satélite, ele leva 24 horas para dar uma volta em torno da Terra. O mesmo intervalo de tempo que a Terra gira em torno de si mesma. Beleza, turma? Tá ok? Então, ó, um probleminha aí que caiu no nosso Enem em 2000, turma. Questão número 2, tá? Questão número 2 de material de vocês da aula 5, tá ok? Então, ó, ele dá um exemplozinho. Ele diz, a tabela abaixo resume alguns dados importantes. Eu botei aí a tabelinha do lado. Sobre o satélite de Júpiter. Ao observar os satélites de Júpiter pela primeira vez, Galileu Galilei fez diversas anotações e tirou importantes conclusões sobre a estrutura de nosso universo. A figura abaixo reproduz uma anotação de Galileu referente ao Júpiter e seus satélites. Então, turma, dá uma olhadinha aqui do lado na tabela,
Júpiter tem 4 satélites: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Então ele representou esses 4 satélites dessa forma na figura. Eu tenho aqui Júpiter e os pontos 1, 2, 3 e 4, representando os 4 satélites que se encontram aqui, ó, na tabela. Aí ele pergunta: de acordo com essa representação e com os dados da tabela, os pontos indicados de 1 a 4 correspondem respectivamente a qual satélite? Turma, a gente tem que observar a distância, não é isso? Então a gente observa aqui que o satélite 2 tem a menor distância. Então olha na tabela, quem tem menor distância? É o Io. Então o satélite 2 é o Io. O satélite 3 vai ser a segunda distância, vai ser o Europa. E o satélite 1 vai ser a terceira distância, que é o Ganimedes. E o satélite 4 é o Calisto. Então a gente observa qual a alternativa que representa isso. A letra vai ser a letra D, não é isso, turma? Satélite 1 vai ser o Calisto, não é? O satélite 2, Ganimedes, não é isso? Não, desculpa, é Ganimedes, depois Io, e nós temos aí o Europa. Beleza, turma? Então a gente observa claramente, tá? Que o satélite 1 vai ser aqui, ó, a terceira distância, tá ok? E o satélite 2, a menor distância. Portanto, nós temos a alternativa como sendo a letra B, Ganimedes, Io, Europa e Calisto, que é o que se encontra o mais distante. Tá ok, turma? Outro probleminha bem simples, galera. Olha só, falando sobre a força gravitacional. Observa aí que eu tenho uma figurinha de vários satélites girando em torno da Terra, tá ok? Esses satélites estão em órbita geoestacionárias, girando em torno da Terra. E ele traz a equação da força gravitacional. Aí ele pergunta: qual é o gráfico que expressa as intensidades, o valor das forças que a Terra exerce sobre cada satélite, em função do tempo? Turma, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro. Olha só, eu fiz apenas 2 figurinhas, 2 órbitas, tá ok? A órbita E, que é que se encontra mais próximo da Terra, e a órbita D, a segunda mais próxima. E as outras órbitas vão se distanciando. Então eu tenho que lembrar, turma, eu tenho que lembrar que F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido pela distância ao quadrado. Galera, a força é inversamente proporcional à distância, como a gente comentou. Preste atenção, quanto menor a distância, maior é a força, ok? Tá aqui o gráficozinho, ó. Menor distância, maior a força. Turma, se eu pegar 2 pontos, o ponto E e esse ponto aqui, ó, vão ter forças diferentes ou iguais? Forças iguais, professor. Por quê? Porque a distância é a mesma. Então, como seria o gráfico, hein, galera? Como seria o gráfico? Vamos observar como seria o gráfico aqui da força? Em função do tempo. Força em função do tempo. Então, galera, quanto mais próximo, maior é a força. Então, ó, a trajetória E vai estar lá em cima. Menor distância, maior a força. Depois, a trajetória D. E assim sucessivamente, até chegar na trajetória A. É a que se encontra mais distante. Vamos observar isso na figura? Vamos lá? Então, galera, olha só. A trajetória A, que a gente observa aqui na figurinha, ela se encontra, é a mais distante. Então, ela vai sofrer a menor força. Tem que lembrar, hein, turma? Que a força é inversamente proporcional à distância, tá? Ao quadrado da distância. Beleza? Então, vamos observar as alternativas. Então, olha só. A gente observa claramente, com a figurinha que eu fiz no quadro, que vai ser ou a letra A ou a letra B das alternativas. Por quê? Porque essa força é constante para cada uma das trajetórias.
Mas na letra A, turma, ele está dizendo que a maior força é a alternativa, é a trajetória A. Isso é falso. Por que é falso? Porque a trajetória A é a maior distância. Maior distância vai ser a menor força. Está ela aqui embaixo, ó. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B, galera. E por que a trajetória é a maior força, hein, turma? Porque tem a menor distância. Beleza, galera? Então, ó, a gente observa claramente aí no nosso probleminha, tá? Que eu falei sobre força gravitacional. E eu tenho que lembrar que a força gravitacional é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor a força. Menor a distância, maior a força. Então, os satélites que estão girando próximo da Terra, eles apresentam uma força muito grande. Se a força é grande, turma, a velocidade com que ele gira em torno da Terra também é muito grande. Tá ok? Então, maior força, menor distância, maior velocidade. Beleza, turma? Então, ó, pega aí o material, vamos resolver bastante exercício, tá ok? E vamos se encontrar na próxima aula. Até a próxima. Valeu!